Bom, então, qual seria a definição de insuficiência cardíaca? A insuficiência cardíaca, ela é uma síndrome clínica complexa, em que o coração ele vai ser incapaz de bombear o sangue de forma a atender às necessidades metabólicas dos tecidos. Ou ele pode fazer, somente com pressões elevadas, com pressões de enchimento elevadas. E essa síndrome clínica complexa, que é a insuficiência cardíaca, ela pode ser causada por alterações estruturais ou funcionais cardíacas, e também ela pode, ela se caracteriza por sinais e sintomas típicos, que vão resultar da redução no débito cardíaco e também das elevadas pressões de enchimento no repouso e também no esforço, ou no esforço. Cabe lembrar também que tem uma diferenciação, entre os dois tipos, crônica e aguda. A insuficiência cardíaca crônica, ela vai estar relacionada a uma natureza progressiva e persistente da doença, enquanto a insuficiência cardíaca aguda, ela vai estar mais relacionada para alterações rápidas ou graduais de sinais e sintomas, resultando na necessidade de uma terapia urgente. Então, agora eu vou falar sobre a definição da insuficiência cardíaca pela fração de ejeção do ventrículo, que é a FEV. Então, está implícito na definição de insuficiência cardíaca o conceito que ela pode também ser causada por anormalidade na função sistólica, produzindo uma redução do volume sistólico, que seria a insuficiência cardíaca sistólica, ou então uma anormalidade na função diastólica, levando a um defeito no enchimento ventricular, que seria a insuficiência cardíaca diastólica, e que também vão determinar sintomas típicos de insuficiência cardíaca. Mas é importante dizer, que em muitos pacientes, essas duas disfunções, sistólica e diastólica, elas coexistem. Então, foi definido, os pacientes com insuficiência cardíaca de acordo com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, que é a FEV. Então, o principal termo que foi usado historicamente para definir a insuficiência cardíaca baseia-se na FEV. E vai compreender pacientes com uma FEV normal, que seria maior ou igual a 50%, que seria a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, e aqueles que têm a FEV reduzida, que seria menor que 40%, e seriam os pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Mas também tem os pacientes que têm uma fração de ejeção que fica entre 40% e 49%, que no passado, eles sempre foram considerados como uma zona cinzenta da fração de ejeção, e eles não recebiam uma denominação específica. Mas, recentemente, essa classificação de 40% a 49% da FEV, ela passou a ser definida como fração de ejeção intermediária. Então, pacientes com insuficiência cardíaca e que têm uma FEV preservada, eles vão geralmente apresentar um quadro mais leve do que os outros, porque cabe considerar que, naturalmente, quanto maior vai ser o comprometimento na fração de ejeção, o coração ele vai bombear menos, e assim vai ter mais impacto funcional e de sintomas na vida desse paciente. E cabe dizer também algumas comorbidades relacionadas à insuficiência cardíaca, que seriam doenças que levam à insuficiência cardíaca, que é a doença arterial coronariana, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência mitral, estenose aórtica, dislipidemia, obesidade, caquexia, diabetes mellitus, doenças da tireoide, doenças renais, problemas pulmonares como a DPOC, a asma, também pode ser uma disfunção erétil, a deficiência de ferro, de anemia, a síndrome da apneia do sono e também câncer e depressão. E a insuficiência cardíaca, então, ela vai ser secundária a outras doenças. Então, não é só a fração de ejeção que vai determinar como esse paciente vai ficar,
né? Porque a carga de sintomas, ela depende também dessas outras doenças, né, que eu disse anteriormente. Então, essa carga, ela pode ser mais ampla. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os sinais e sintomas, né? É importante que o fisioterapeuta, né, a pessoa que avalia esse paciente, analise a história clínica dele, que tenha um exame físico bem detalhado, né? Que isso deve ser feito em todos os pacientes, em busca dos principais sinais e sintomas da insuficiência cardíaca. Mas em pacientes crônicos, geralmente a detecção de sinais clínicos de congestão, ela pode ser fraca ou então ausente, por processos adaptativos e também pela grande adaptação no sistema linfático em lidar com essa congestão. Então, assim, a gente pode dizer que os sinais clínicos de congestão, eles podem ser pouco sensíveis e também pouco específicos. Sobressai, o que eu poderia dizer dos sintomas que se sobressaem, né? De sinais que se sobressaem. A terceira bulha, e também o sintoma, né? Como a ortopneia, como mais específico para diagnosticar o paciente com insuficiência cardíaca. E citando aqui, de acordo com o que está no quadro aqui, os sintomas típicos que são observados em quase todos os pacientes, é claro que é um pouco diferente de paciente para paciente, mas seria a falta de ar, né, que é a dispneia, a ortopneia, a dispneia paroxística noturna, o cansaço, a fadiga, né, e também a intolerância ao exercício. Bom, a insuficiência cardíaca, ela pode ser determinada, classificada de acordo com a fração de ejeção, que seria preservada, intermediária ou reduzida, mas ela também pode ser classificada de acordo com a gravidade dos sintomas, que seria a classificação funcional da New York Heart Association, que é a que está sendo mostrada aqui na tabela. Além dessa, ela também pode ser classificada de acordo com o tempo e a progressão da doença, né, nos diferentes estágios, que seria uma outra classificação feita pela American Heart Association. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre as classes definidas pela New York, né, essa classificação. A classe 1, ela está relacionada com a ausência de sintomas, né, principalmente a dispneia, durante as atividades cotidianas. A classe 2, há sintomas leves durante as atividades cotidianas. A classe 3, sintomas desencadeados em atividades menos intensas que as cotidianas ou aos pequenos esforços. E a classe 4, que seriam sintomas aos mínimos esforços ou até mesmo em repouso. Aí aqui eu vou falar sobre os estágios e as abordagens clínicas da insuficiência cardíaca de acordo com a outra classificação que eu mencionei, que é da American Heart Association. O estágio A, ele pode ser descrito como risco de desenvolver insuficiência cardíaca, sem doença estrutural ou sintomas de insuficiência. E a abordagem possível poderia ser o controle de fatores de risco, né, como tabagismo, dislipidemia, hipertensão, etilismo, né, ingestão de álcool, diabetes e também a obesidade. O estágio B pode ser descrito como uma doença estrutural cardíaca presente, mas ainda não tem os sintomas de insuficiência cardíaca. Como abordagem, pode considerar o IECA, o beta-bloqueador e também antagonistas mineralocorticoides. No estágio C, é uma doença estrutural cardíaca já presente, também, com sintomas prévios ou atuais de insuficiência cardíaca. A abordagem poderia ser citada um tratamento clínico otimizado, com medidas adicionais, né? Também considerar TCR, CDI e o tratamento cirúrgico, e considerar o manejo por uma equipe multidisciplinar. E o estágio D, que seria um paciente que tem insuficiência cardíaca que é refratária ao tratamento clínico, né, que já não atende ao tratamento conservador.
e requer uma intervenção especializada. E a abordagem seriam todas as medidas acima citadas e também considerar transplante cardíaco e de dispositivos de assistência ventricular.